Iremos falar aqui de uma instituição francesa que chama-se a Donation au Dernier des Vivants, Donation entre époux. Trata-se de uma doação entre cônjuges. Só para informação, 75% dos casais em França fazem essa doação. O exemplo do Sr. Ribeiro, nacionalidade portuguesa, morreu depois do 17 de agosto de 2015 em França, onde residia habitualmente. Deixa um cônjuge, sobrevivo e filhos e era proprietário de bens móveis e imóveis situados em França, Espanha e Portugal. Consentiu numa doação entre cônjuges, nos termos de um ato redigido por notário francês, porque já residia em França. Será que a doação entre cônjuges pode ser aplicada e compreende os bens situados em Espanha e Portugal? Vamos aqui aplicar os artigos 3, número 1, B, C, D, o artigo 25 e o artigo 83, número 3 do regulamento. Desde já, podemos ver que a lei aplicável à totalidade da sucessão, no nosso caso, será a lei francesa. A Donation au Dernier des Vivants é uma disposição por morte. Bem, o artigo 1.2g do regulamento exclui expressamente as liberalidades do seu âmbito de aplicação, mas doações por morte entre cônjuges são doações de bens futuros por morte, assemelhadas aos pactos sucessórios, proibidos por várias legislações, tal como creio pelo Código Civil português. Por este motivo, os notários franceses evitavam, até agora, de recomendar essa proteção para os casais com nacionalidade e património noutro Estado. Só para informação, acho que somos 10 milhões de portugueses aqui em Portugal. Em França, há 1 milhão de portugueses a viverem em França. 75% deles fizeram esta doação entre cônjuges. Talvez, então, a prática dos notários franceses poderá ser alterada no futuro. O artigo 3b define os pactos sucessórios como um acordo, incluindo um acordo resultante de testamentos mútuos que crie, altere ou anule, com ou sem contrapartida, direitos na herança ou heranças futuras de uma ou mais pessoas que sejam partes no acordo. E o 3d precisa que um pacto sucessório é uma disposição por morte. Por isso, a Donation au Dernier des Vivants, ou Donation entre époux, é uma liberalidade híbrido e constitui um pacto sucessório. E então, uma disposição por morte que entra no âmbito de aplicação do nosso regulamento. A consequência é que vamos aplicar então o artigo 25 do regulamento, que prevê um pacto sucessório relativo à sucessão de uma só pessoa, rege no que respeita à sua admissibilidade, à sua validade, pela lei que, por força do presente regulamento, seria aplicável à sucessão, no dia em que o pacto foi celebrado. Qual vai ser então a lei que vai ser aplicável para verificar a validade dessa disposição? A validade é controlada pela lei do Estado de residência habitual no dia da disposição, ou então da lei nacional escolhida no ato, conforme ao reenvio do artigo 25, número 3, ao artigo 22. Pois as partes podem escolher como lei reguladora do seu pacto sucessório a lei que a pessoa ou uma das pessoas cuja herança está em causa teria podido escolher nos termos do artigo 22. No entanto, as questões sucessorais colocadas pela Donation au Dernier des Vivants, legítima, cota disponível, indisponível, permanecem regidas pela lei aplicável à sucessão, determinada pelos artigos 21 e 22. No nosso caso, o Sr. Ribeiro residia habitualmente em França no dia em que fiz a doação au Dernier des Vivants. Por isso, a lei francesa será aplicável ao controle da validade desta doação. E será então aplicável a todos os bens em França, Espanha e Portugal, mesmo que Portugal não admite a validade da doação au Dernier des Vivants. Não nos parece que possa ser invocado aqui a proibição dos pactos sucessórios pela lei portuguesa, mesmo com base de ordem pública do artigo 35 do regulamento. Seria mais problemático se a última residência fosse Portugal. Creio eu. Coloco aqui a questão aos meus colegas portugueses. A exceção de ordem pública permite afastar uma lei estrangeira cujo conteúdo é chocante e incompatível ao benefício da lei do foro, mas não deve ser um meio de evitar a aplicação de todas as disposições da lei estrangeira diferentes da nossa própria lei.
A donação d'année de vivant poderá então ser aplicada e produzir efeitos sobre os bens em França, Espanha e Portugal, no meu parecer. Assim será mesmo que a donação d'année de vivant seja sido assinada antes ou depois do 17 de agosto de 2016, conforme ao artigo 83. Então vimos que a donação d'année de vivant será válida, agora vamos ver a eficacidade dessa doação. O regulamento criou no artigo 25 uma regra de conflito própria ao pacto sucessório para facilitar a sua admissibilidade e a sua validade na União Europeia, mesmo se o pacto foi feito antes do 17 de agosto. Notamos que a lei aplicável à validade da donação d'année de vivant, determinada pelo artigo 25, não é obrigatoriamente a mesma lei que a lei aplicável à sucessão, que será determinada pelos artigos 21 ou 22. Por exemplo, se a residência habitual foi alterada entre a assinatura da donação d'année de vivant e o óbito, ou em caso de escolha da lei nacional como lei aplicável à sucessão. Para evitar dificuldades e garantir a eficacidade dos pactos sucessórios, é recomendado, no meu parecer, fazer coincidir a lei aplicável à admissibilidade e à validade do pacto com a lei aplicável à sucessão. Por exemplo, podemos escolher a lei aplicável ao pacto, conforme o artigo 25, e a lei aplicável à sucessão, conforme o artigo 22. Como vão então reagir os meus colegas portugueses e espanhóis frente a esta situação, com disposições até agora proibidas ou desconhecidas, que poderão aparecer nos processos transfronteiriços e que serão, por exemplo, reveladas pelos certificados sucessórios europeus? Pelo menos parece-me que terão que interrogar cada vez que haja património em França ou herdeiros em França ou um passado do falecido que viveu algum momento em França, terão que interrogar o nosso ficheiro nacional, o Fichier Central et Disposition de la Volonté. Esse ficheiro central recolhe todos os testamentos e as doações entre cônjuges. Acabei a minha apresentação e fico à disposição se houver qualquer questão. Obrigado. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, doutor Nuno Monteiro. Eu, se me permitirem, ia sugerir que anotassem as vossas questões e as vossas dúvidas sobre este tema e avançaria já para a apresentação do problema relativo ao certificado sucessório europeu e depois, no final, faríamos as questões em conjunto para um e outro tema, isto em função do adiantado da hora.